te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos que, na celebração da memória do Bispo São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos sempre sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo de 20 a 24. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizados a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Carazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivesse sido feito em Tiro e em Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrido-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia será tratada com menos dureza do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não serás jogada no inferno? Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivesse sido feito em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus para a nossa vida hoje, ela fala da conversão, da proteção divina, das oportunidades que Deus nos concede. Nós olhamos aqui para a primeira leitura do livro do Êxodo, fala da história de Moisés. Moisés, naquele tempo, né, que Herodes queria matar as crianças, então Moisés nasceu, era um menino muito bonito, e a palavra fala que ele foi colocado num cestinho e jogado no rio, para escapar da perseguição. Mas a irmã de Moisés ficou olhando por ele. E aí a filha de Faraó, ela foi se banhar no rio e achou a cestinha que estava Moisés, e viu a beleza do menino, ela quis, podemos dizer assim, adotá-lo. E aí então a menina que estava olhando, a irmã de Moisés, estava olhando lá para ver quem que poderia pegar o menino,
E aí ela pegou, achou bonitinha, aí a irmã chegou e falou, ó, quer que eu ache uma mulher para dar de mamar? E aí ela disse que sim, ela foi e chamou a sua mãe mesmo, né, a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés foi aquela que amamentou Moisés e ela pagava então a filha de Faraó para Moisés ser cuidado, né, amamentado. E ele cresceu então na casa de Faraó, mas ele era um hebreu. E aí ele vendo a violência, a perseguição, a escravidão que vivia os hebreus, e ele sabia que ele era da mesma raça, né? Ele reagiu contra uma agressão que tinham feito a um escravo lá, né? E ele matou um daqueles soldados. E aí descobriram tudo e ele precisou então fugir. Isso quer dizer, amados, que Moisés veio e se salvou por um milagre. Então a vida dele foi, né? Mas ele foi fiel à sua raça, ele depois foi fiel a Deus. E então aqui Jesus fala dessas cidades, podemos dizer aonde nós habitamos, né? E ele fala então dessas cidades que ele fez lá grandes milagres, mas eles não se converteram. E ele comparou com outras cidades que não aconteceu a mesma coisa que aconteceu nessas cidades aqui que relata o Evangelho. Então nós podemos trazer para a nossa vida essa comparação. Jesus fala de aonde aconteceu grandes coisas, que teria que ter essa percepção de entender que era uma ação de Deus. E quando é uma ação de Deus, nós precisamos ter esse espírito de conversão para compreender as dificuldades da vida e a presença de Deus, né? Então nós podemos olhar para a nossa cidade, podemos olhar para a nossa família, né? E olhar os milagres que Deus já tem feito. E nós não modifica de vida, nós não nos convertemos. Se nós olhar, por exemplo, para a nossa cidade de Marialva, nós temos aqui no nosso município 3 paróquias, né? Temos 5 sacerdotes, né? 6 diáconos religiosos e religiosas, ministros, leigos, e assim por diante, né? Capelas, comunidade, paróquia e tudo isso, né? E quantos milagres não acontecem em todos esses lugares, quanta ação de Deus, e nós muitas vezes não nos convertemos. Podemos comparar, nós temos a nossa arquidiocese a diocese irmã de Guajará-Mirim, eles têm um desafio muito grande. O território da arquidiocese é muito grande, e aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, nós temos 6 sacerdotes. Eles lá têm 10 numa diocese, né? Olha que dificuldade. E eles passam por experiências tão lindas, né? Acompanhei agora, nos últimos tempos aí, a Romaria do Divino Espírito Santo, que coisa linda. Talvez seja o único momento no ano que essas pessoas contemplam um momento de fé, né? de celebrativo, assim dizendo, e mostra então uma fé tão linda. E nós também talvez temos tanta facilidade no nosso meio religioso, e muitas vezes nem valorizamos. Então, esse ai de ti que Deus fala aqui, para essas cidades, podemos dizer ai de ti também para nós, que não valorizamos, que não nos convertemos com tanta ação poderosa de Deus. Então acho que nós devemos rever nossa vida de fé, o que Deus está nos oferecendo, os milagres que fez na nossa família, os milagres que fez na nossa igreja, o milagre que fez na nossa cidade, e tantos milagres que acontecem todo dia. Cada celebração eucarística é um milagre que acontece, amados. E muitas vezes nós não valorizamos tantas coisas que Deus está nos oferecendo, né? Então o rigor que Jesus fala aqui é por essa falta de atenção à graça transbordante que Deus realiza no nosso meio. Então que nós possamos viver uma fé aonde nós olhamos para a grandeza de Deus, para os milagres de Deus, e nos comovemos com isso, para que possamos abrir a alma e coração e estar mais a serviço daqueles que mais
precisa de nós. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde a ação poderosa de Deus seja reconhecida e vivenciada por nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.